quinta-feira. E na noite de hoje nós temos uma celebridade do mundo de gestão de pessoas, do People Analytics, e ele gentilmente abriu um espaço na agenda para estar conosco. Muito obrigada, Marcelo, a palavra está contigo. Legal, professora Alessandra, é um prazer estar aqui com você, com esse teu público, teus alunos, Amparato. Parabéns pelo Festival de Inverno, muito legal, uma grande ideia, hein? Muito bacana. Estou aqui para compartilhar e falar um pouquinho sobre a aplicação de Analytics em gestão de pessoas. Vamos lá? Já vou compartilhar com o pessoal um PowerPointzinho, né? Então, turma, pronto, o PowerPoint está no ar, está todo mundo vendo. Vamos interagindo através do chat aí no YouTube, pessoal, que vocês estão assistindo. Vão comentando entre vocês, vão colocando perguntas, vão interagindo, faz esse chat bombar aí. E daqui a pouquinho a professora já começa a trazer as perguntas de vocês para mim também, tá? Podemos fazer interativo, do jeito que for melhor. A gente pode me interrompendo durante a apresentação, podemos deixar um pouco para o final. Vamos lá, vamos vendo. Eu vou trazer, durante muito tempo, eu fui responsável pela área de recursos humanos de multinacionais aqui no Brasil. Eu estou trazendo casos específicos da minha gestão na Arcos Dourados, que é a empresa que administra a marca McDonald's aqui no Brasil. Eu trabalhei lá durante 5 anos, entre 14 e 19, mais ou menos. Eu vou compartilhar com vocês alguns dos grandes achados que nós tivemos. Mas antes de entrar nos casos específicos, eu vou dar um pouco do que é a minha visão do que recursos humanos deve fazer, como é que recursos humanos contribui para o negócio de uma empresa. Então, eu divido aqui em 7 áreas de influência. No final das contas, toda empresa quer produtividade. A gente quer fazer mais com menos, quer fazer o novo, né? Então, a gente é contratado para capturar oportunidades de crescimento, de diferenciação, de inovação, ou para economizar custos, ganhar eficiência. Então, recursos humanos trabalham com desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento de pessoas que estão em posição de liderança, planejamento sucessório, que é preparar os líderes do futuro da organização. Então, e cada um desses 7 pontos tem a aplicação do Analytics. Engajamento. Nós não somos os principais responsáveis por engajamento. O responsável, no final das contas, é o líder, mas RH é dono dos processos, das políticas, das ferramentas que ajudam os líderes a fazer gestão de pessoas. Então, a gente é fundamental na criação de uma cultura colaborativa, inclusiva, e trabalhar, fazer o coaching, fazer a consultoria, estar disponível para os líderes para que eles sejam bons e melhores na sua função de gerenciar equipes. Recursos humanos podem ajudar a organização a reduzir custos e buscar eficiências. A gente pode também, do outro lado, que eu já comentei, ajudar a promover inovação, definindo indicadores de performance para isso tudo. Recursos humanos, obviamente, tem uma série de leis, regulamentos, normas, políticas internas que a gente tem que trabalhar com conformidade e, observando leis e regulamentos, a gente vai mitigar riscos para o futuro. Além disso, a gente tem toda a questão de segurança do trabalho, economia, saúde mental hoje que está super na discussão, na pauta das empresas, para a gente mitigar riscos que prejudicam o ambiente de trabalho, prejudicam a performance das pessoas. Enxergo também que recursos humanos não está diretamente fazendo vendas, mas consegue influenciar a base de clientes e aumento de receitas. E se você é uma empresa grande o suficiente para ter boas práticas de gestão, não apenas de recursos humanos, mas gestão do negócio, eu enxergo como uma contribuição da empresa também influenciar toda a cadeia de valor, os seus distribuidores, franqueados, representantes, fornecedores, e ter uma troca do que são melhores práticas com essas empresas também, fazendo benchmarking, ensinando e aprendendo com eles para levar todo mundo para um novo patamar de desempenho. Então, para mim, as ações de RH, de alguma maneira, têm que estar
debaixo de um desses 7 pontos, né, contribuindo para agregar valor para o negócio, não estando, provavelmente você está perdendo tempo, desperdiçando recursos da organização, trabalhando em algo que não é desejado, que não vai ter um resultado. Bom, agora vou trazer alguns casos práticos para vocês de como eu apliquei o conceito de People Analytics na Arcos Dourados, falando um pouquinho só de onde vem esse meu direcionamento, ou esse apetite para a tecnologia e para dados. Tá? Então, eu sou analista de sistemas de informação, eu fiz ciência da computação no final da década de 80, do século passado, na Universidade de Colômbia, eu fiz graduação e mestrado. Depois eu trabalhei 10 anos com isso, como analista de sistemas no mercado financeiro. Então, de novo, até dentro do ambiente, né, mercado financeiro, muito voltado, obviamente, para números, para cálculos. Fiz uma migração para a área de recursos humanos e levei esse meu pensamento, essa minha maneira de ser e de raciocinar e tomar decisões, baseado em dados, fatos, usando muita tecnologia, usando sistemas sempre, para recursos humanos. E com isso eu consegui dar um salto no RH, por onde eu passei. Sempre com indicadores, né? Sempre definindo indicadores. E daí vem, talvez, a minha cabeça, né? Minha aptidão, a minha vontade, talvez um pouquinho mais de facilidade, mas também não quero desencorajar ninguém que não tenha essa formação anterior de trabalhar com analytics, porque no final das contas é mindset. Diga, professor. Só um pontinho, o pessoal está pedindo se tem como deixar o áudio um pouco mais alto, um volume mais alto. Tá bom, eu vou tentar segurando o microfone um pouco mais à minha frente aqui, talvez falando um pouco mais alto. Melhorou um pouco? Sim. Tá. Ok, vamos lá. Então, normalmente a Analytics está associada a um lado mais hard dos negócios, né? Então, a gente fala muito de Analytics aplicado a cálculo de absenteísmo, turnover, sinistralidade de plano de saúde, prevenção de acidentes de trabalho, um pouco mais nessas áreas. Eu vou começar por aí, mas depois eu também vou mostrar como a gente pode usar Analytics em questões mais soft do negócio, como de gestão de pessoas. Bom, lembrando assim da minha primeira, logo da minha chegada na Arcos Dourados no final de 2014, eu nunca tinha trabalhado no setor alimentício, né? Então, e lá nessa empresa, as pessoas fazem carreira de vida toda. Então, eles entendem muito do negócio de restaurante, tá? E eu, acabando de chegar, o pessoal olhou para mim e você ainda tem uma curva de aprendizado aí, você ainda tem que gramar um pouquinho, entender mais do nosso negócio, até você conseguir realmente contribuir e fazer a diferença. E aí foi quando aconteceu que o pessoal me trouxe um dilema interessante. Ó, Marcelo, e aí a gente é treinado dentro do mundo corporativo para levar problema e levar a solução junto, né? Então, o pessoal da área de operações já me trouxe o problema e a solução. E o problema era, os nossos atendentes faltam muito no final de semana. E, obviamente, isso é ruim, porque a gente deixa de atender público, né? A gente deixa de fazer venda. E a gente precisa fazer alguma coisa para que a garotada trabalhe, né? E olha só, e aí vem um pouco dos vieses, né, da nossa cabeça, assim, do pessoal mais maduro e tal, de pensar e dizer que a garotada não quer muito trabalhar, não está muito afim de suar a camisa, não investe, não pensa muito no futuro, não tem muito comprometimento com as coisas, né? Então, a garotada falta mesmo, e falta porque vai para o churrasco, é final de semana, vai para a balada, se cansa, fica até tarde, aí no dia seguinte não levanta e não vem trabalhar. Vamos pagar, a solução vem, né? Então, vamos pagar um bônus de final de semana, vamos dar um extra para quem trabalhar no sábado e domingo. Vamos tentar evitar a falta dessa maneira. Bom, e aí pô, com esse meu viés, assim, né, de cálculos e de raciocínio lógico e tal, eu falei, nós temos os dados, vamos olhar para ver se é verdade. Primeiro, né, antes de implementar alguma coisa, vamos ver se é verdade que as pessoas realmente faltam no final de semana. E fomos procurar, começamos uma análise desses dados, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi, vamos separar aqui faltas justificadas e injustificadas. Então, as injustificadas, a gente descobriu que eram 34%, mais ou menos. A gente foi olhar e quebrou por gênero. Vamos ver quem falta mais, se são homens ou se são mulheres. Aí, aparentemente, ali, né, o primeiro dado, as mulheres faltam um pouquinho mais do que os homens. Mas vamos olhar as justificadas. Não, as mulheres têm mais consciência, né? Elas faltam quando realmente precisam, nos trazem uma justificativa, explicam por que faltaram.
E aí, né, vamos dando um double clique e vamos descobrindo mais algumas coisas. Bom, na hora que a gente faz a comparação das faltas com o gênero, a gente vê que tem uns desequilíbrios ali também, né? E aí um ponto que eu queria dizer, tem um ou outro gráfico aqui que eu trago, que não é o melhor gráfico para a gente usar para mostrar esse tipo de dado, mas assim, se vocês estão interessados em analytics e tal, então faz parte aí da tarefa de vocês já irem identificando isso, né? Eu deixo de propósito, porque eu uso alguns desses slides em sala de aula também, para levantar esse tipo de discussão. E aí vem um gráfico, ó, esse gráfico aqui de formato de pizza, né? A gente distribuiu as faltas dos dias da semana. Vamos ver se é verdade que o pessoal falta sábado e domingo mais do que nos outros dias da semana. Aí vocês vão reparar que os números são bem, os tamanhos das fatias da pizza aí são bem parecidos, né? Os números são bem próximos. Então, não era verdade que os atendentes faltavam com mais frequência no final de semana. Imagina o prejuízo que não teria tido a companhia se tivesse criado o bônus de final de semana e pago esse dinheiro, né? Teria pago esse dinheiro para pessoas que já estavam trabalhando e que não faltavam no final de semana. Ia recompensar quem já estava lá, não ia mover a agulha, não ia mudar o ponteiro, não ia trazer mais gente para o final de semana. A gente ia jogar dinheiro fora. E ia se passar um mês ou 2 meses para a companhia olhar os números e olhar e perceber que não estava fazendo diferença nenhuma no nível de absenteísmo, e perceber que aquela coisa estava mal feita e ter que voltar atrás. Olha que ruim que não seria, voltar atrás e tirar um bônus que não estava surtindo efeito nenhum. Então, não apenas não ia resolver o problema, como ia criar uma situação que causaria um problema futuro, né, de ter que desfazê-la. E aí a gente continuou a buscar as informações e tentar entender, né, o que estava acontecendo. E o que nós descobrimos é que havia uma grande incidência de faltas entre os atendentes que tinham uma jornada de 6x1. E a gente descobriu que a falta acontecia na véspera ou no dia seguinte à folga, ao dia de descanso, aquele um dia. Então, o que as pessoas estavam fazendo? Elas estavam criando artificialmente uma jornada de 5x2. Por isso que as faltas eram igualmente distribuídas ao longo do dia da semana, né? Porque a escala de trabalho também tinha esse descanso distribuído igualmente ao longo do dia da semana. Então, coincidência, pura coincidência. E a gente descobriu que, então, as faltas eram distribuídas igualmente e tinha uma grande incidência entre quem fazia 6x1. E aí começamos a fazer conta e ver que a jornada de 6x1 não fazia tanto sentido assim. Que tal colocar todo mundo na jornada 5x2? Uma possível solução. Outra coisa que a gente descobriu é que tinha muita falta, antes de dizer qual era o dia que tinha muita falta, a gente precisou cruzar os dados de 4 sistemas diferentes: o sistema de ponto, o sistema de bem-estar e saúde, e a folha de pagamento, com informações da folha de pagamento, tá? E tinha mais um sistema onde a gente pegou algumas outras coisinhas também, para chegar na conclusão e encontrar um dado que mostrava que as pessoas faltavam, que a gente tinha uma alta incidência de faltas no dia do pagamento. Guarda esse dado só um pouquinho. Como é que tipicamente as empresas tentam tratar faltas, tentam coibir, diminuir a incidência de faltas? Com ações disciplinares, com uma advertência verbal, uma advertência por escrito, uma suspensão com vencimentos, uma suspensão sem vencimentos e uma demissão no final das contas. É assim que tipicamente a gente faz, né? Bom, por que as pessoas faltavam no dia do pagamento? Porque elas estavam endividadas e iam naquele dia pagar suas dívidas para amigos, credores, pagar carnês, etc. Né? Corriam para o banco para resolver essas situações todas. Então, olha só, uma das soluções para reduzir o absenteísmo foi educação financeira, para que as pessoas não se endividassem. Contrasta isso com a medida anterior, que era as ações disciplinares terminando numa demissão. Terminou com uma demissão, você tira a receita, você tira a renda daquela pessoa. Então, se ela já estava endividada, você está aumentando o problema, não resolvendo o problema. Então, olha que inusitado. Uma das soluções para absenteísmo, educação financeira. A outra também talvez anti-intuitivo, né? Passar as pessoas de 6x1 para 5x2, você está diminuindo a produtividade.
Mas você não está diminuindo produtividade, porque você já não tinha, as pessoas não estavam trabalhando os 6 dias, né? Artificialmente estavam trabalhando numa escala de 5/2. Então, vamos ajeitar as coisas e vamos dar os 2 dias de descanso para as pessoas. Foram algumas das soluções que foram tomadas para a redução de absenteísmo. Aí vamos para o caso seguinte, turnover. Turnover o principal problema é a demissão voluntária, né? As pessoas pedindo para sair. E aí pensa nesse ambiente de trabalho com jovens de 18 a 24 anos de idade, na sua grande maioria, também quase 90% deles no primeiro emprego. Então, estão aprendendo a trabalhar, estão começando a trabalhar, não apenas naquela empresa, mas no mundo, né? Estão saindo de casa para trabalhar pela primeira vez naquele momento. Então, tem que aprender muita coisa. O treinamento no MEC leva 3 meses para um novo funcionário, 3 meses de treinamento. Tá? É on the job, é simultâneo, né? Você está sendo treinado e trabalhando ao mesmo tempo. Mas olha só um dado assustador. O turnover no final de 2014 era de 180%. Um turnover de 180% quer dizer que o funcionário trabalhava 4 meses e pedia para ir embora. Acabei de dar outra informação para vocês, 3 meses era o tempo necessário para treinar. Então, 3 meses treinando, 1 mês trabalhando e a pessoa saía. Diga, professor. O pessoal está falando aqui que o som está ficando baixo de novo e parece ter uma interferência do som, um barulhinho de máquina ou motor. Não sei. Puxa, não. Isso eu não tenho nada aqui atrás de mim fazendo esse barulho. Espera aí, pessoal, um minutinho, tá bom? Minutinho. Mas o som fica baixo ou ele some? De vez em quando ele fica baixo. Você começa a falar, ele tá alto, ele vai ficando baixo, 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 até eu tenho que ficar assim. Será que é quando eu estou mudando os slides? Será que é nesse momento? Não. Não? Talvez seja alguma configuração aí do... Puxa, eu fiz várias reuniões hoje durante o dia e não tive nenhuma dessas situações. Pode ser o fone também, que está dando mau contato na entrada do Note. Talvez trocar. Mas vocês... Está normal. Oi? Agora está normal, agora vocês estão me ouvindo. Sim, agora sim. Estou pensando, será que eu coloco será que eu entro na sala com o meu iPhone e passo o som através do iPhone? Patrícia, me manda o link, do Zoom no WhatsApp. Mando. E eu entro com som pelo telefone. Microfonia, eu não estou ouvindo, Wagner. Microfonia, eu não estou ouvindo. Mas só um minutinho, por favor, tá? O Marcelo está fazendo um pequeno ajuste aqui. Tranquilo, um minutinho, por favor. Quem quiser pegar uma água, mas não vão embora, hein? Só pegar uma água pode ser. Pega uma aguinha rapidinho, já estamos aqui. Já estou acertando esse pontinho. Minha mãe está na live. Boa noite, mãe. Marcela, agora você ativa só o som do... Ativa o som do iPhone. Pronto. Aí, eu tô com o som do iPhone ativado, perfeito. Do laptop fechado e a minha agora câmera do laptop. Super som. Ok. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Obrigado quem alertou a gente aí quanto à qualidade do som. Então, vamos falar de turnover. Só voltando um passinho atrás, a gente tinha 180% de turnover no final de 2014, isso quer dizer 4 meses de trabalho, a pessoa pedia demissão voluntariamente, tá? Imagina isso versus os 3 meses para ser treinado. E aí, de novo, eu vou trazer alguns vieses, né, que as pessoas têm. Pô, o jovem está começando a trabalhar, não tem compromisso nenhum com nada, não quer trabalhar, qualquer R$50 ele
ele pede demissão e vai trabalhar em outro lugar, ele junta dinheiro para comprar um par de tênis novo, bacaninha, colorido, para comprar um iPad, para comprar um smartphone, junta dinheiro para isso e pronto, pede demissão e vai embora, né? A famosa população nem não quer, nem trabalha, nem estuda, porque não quer, né? Não tem muita coisa na cabeça. Esse é o pessoal mais maduro, olhando para o jovem, pensando e falando essas coisas. Bom, vamos lá, vamos ver. Vamos usar Analytics. Bom, primeiro, esse número de 180 era um número, assim, uma caixa preta, um número fechado, 180% do turnover que a gente tem. Então, vamos quebrar, vamos fazer análises mais detalhadas e direcionadas disso. E a empresa tinha, nessa época, 30 e poucos mil funcionários. Repara que 20 mil, essa pirâmide é a base, né, das posições dentro da organização, então 20 mil na base da pirâmide, no nível de entrada, o atendente. Depois, na pirâmide mais escura, são as pessoas sendo promovidas, né? Então, você tem um anfitrião, um treinador, depois você tem áreas de gerência, até lá o topinho da pirâmide, que é o gerente de restaurante, nessa época, no 550 restaurantes no Brasil todo. E aí, na lateral esquerda, a gente tem a quantidade de pessoas no nível do azul mais claro, o nível de atendente, 71%, 29% na pirâmide mais escura, e o turnover dessas populações, repara só, 94% de turnover na base da pirâmide, 20% de turnover voluntário no alto. O 180 era uma mistura de tudo, todas as populações, todos os restaurantes no Brasil inteiro, voluntário, involuntário, tudo misturado. Então vamos começar a entender isso melhor, a gente tem que quebrar, tem que fazer recortes, né? Então repara que o problema de turnover está localizado na base, está localizado no nível de atendentes. E dali para cima caía bruscamente. Então vamos tentar entender isso, o que está acontecendo? Bom, olha só, são 20 mil posições ali na base, e para cima são apenas 2 mil. Então 10 candidatos para subir de nível, né? E a promoção interna sempre, a vida inteira. O gerente de restaurante começou como atendente de restaurante, foi subindo na escadinha, ok? Então, olha só, 20 mil para 2 mil. Difícil, né? Rigoroso o crescimento aqui. As oportunidades vão se limitando, vão caindo, né? Então, na hora que você olha que 95% das pessoas que trabalham nessa empresa, né, estão em primeiro emprego, são geração Y, tem muita ansiedade, muita vontade de crescer rapidamente, não querem esperar muito realmente, né? Então, apesar de 2 mil pessoas serem promovidas todos os anos, tinha uma perda. Mas o que a gente observava é que quem era promovido ficava na organização durante muito mais tempo. Então, essa primeira promoção de atendente para treinador ou para... Eu vou voltar o slide um minuto. De atendente para treinador ou para anfitrião, levava em média de 18 a 24 meses. Então, é aquele jovem que sabe trabalhar bem e que tem uma certa ascendência sobre seus colegas, tem certas características de liderança, e por isso ele passa a ser treinador dos novos, não é? Então, de 18 a 24 meses. E isso era super entendido por quem estava lá dentro, né? A pessoa entendia que se não conseguisse ser promovido para o próximo passo entre 18 e 24 meses, que provavelmente ele não seria mais promovido. E com isso ele ia embora. Então a gente identificou que, na verdade, tinha uma grande incidência de turnover voluntário nessa época aí, nesse período, dos 18 a 24 meses, que o pessoal estava entendendo que não fui promovido, né, meu colega foi, eu não fui, então provavelmente não vai acontecer para mim. E aí a pessoa ir para o mercado e procurar alguma outra coisa nova para ele, tá? Outra coisa, que a gente descobriu, enquanto a gente estava tentando entender turnover, repara que isso aqui é o gráfico de uma loja, tá? Os meses do ano na horizontal, no eixo X, e a barrinha é o turnover. O turnover é voluntário, a pessoa pedindo, em azul, e o involuntário, a pessoa sendo desligada, em laranja. Repara que coisa interessante, que coisa diferente nos meses de agosto e setembro. Um altíssimo nível de pedidos de demissão. E aí a gente, poxa, vamos tentar entender isso, vamos procurar quais são as razões disso. Nós identificamos que meses antes havia entrado um novo gerente neste restaurante, tá? E aí a gente começou a pensar, poxa, será que tem alguma coisa a ver? Escolhemos errado, fizemos uma promoção errada aqui, né? Botamos uma pessoa que é um ogro
né, e está causando as pessoas, está causando demissões? Bom, vamos estudar isso também, né? Então, tudo que a gente faz de quantitativo tem que ser corroborado pelo qualitativo também, tá? Então, muitas das coisas que eu já comentei com vocês foram depois conversadas nos restaurantes e com os gerentes dos restaurantes, que são as pessoas que estão ali no dia a dia, né, interagindo com os jovens. O que a gente entendeu aqui? Sim, foi por conta da mudança de gerente que houve essa saída forte 4, 5 meses depois, tá? Mas não porque a pessoa estava mal preparada para uma posição de liderança ou porque ele era um mau líder, né? Simplesmente porque a gente mudou a dinâmica do restaurante, colocando um líder novo. Esse líder vinha transferido de um outro restaurante, onde ele foi treinado, onde ele cresceu, foi treinado e estava super apto a mudar e assumir essa função. Só que nós nos demos conta de outro fenômeno ou outra característica do restaurante, tá? E aí eu vou fazer um parênteses para contar uma outra história e depois eu volto para cá. Logo que eu cheguei, eu também identifiquei que havia muitos jovens trabalhando em restaurantes longe da casa deles e que gastavam lá só 1 hora, 2 horas por dia no transporte para chegar no ponto de trabalho. Obviamente isso, né, na minha primeira impressão, assim, né, isso não pode ser bom. A pessoa cansa, fica no transporte público, tem restaurante mais próximo da casa desses garotos, por que eles não vão trabalhar lá e ficar menos tempo no trânsito, e a gente gastar menos dinheiro com vale transporte e melhorar a saúde física e mental deles porque tem menos deslocamento, menos exposição ao trânsito, né? E nós fizemos todo o esquema necessário para a gente mudar isso direitinho, explicando tudo, conversando com as pessoas, dando a opção deles fazerem, se quisessem, né? Qual foi a surpresa que a gente teve quando tentamos implementar essa triangulação, né? Colocar as pessoas para viverem e trabalharem próximos e gastarem menos tempo no trânsito? Quase ninguém quis fazer essa mudança, quase ninguém quis fazer essa mudança. E aí a surpresa, poxa, como assim, né? E aí a gente foi entender que o tempo do transporte não era um problema, porque o jovem vai trabalhar num restaurante onde ele já conhece pessoas que trabalham lá, ou que trabalharam, familiares, amigos, que recomendam, vem trabalhar aqui comigo, porque lá tem eu, tem o João, tem a Maria, tem o Zé, né, tem a Joana, todo mundo se conhece, todos eles moram mais ou menos próximos e todos eles frequentam a mesma escola e o mesmo espaço de trabalho, então é por referência que eles vão para o mesmo lugar. E aí o transporte público quer dizer que eles estão juntos também no transporte público durante o dia, eles estão trabalhando, estudando e se deslocando juntos, né? Então o transporte o tempo do transporte não era um problema, mas se houvesse a necessidade de mudar, de fazer uma baldeação, né, de pegar 2 ônibus ou pegar um ônibus e um trem, isso sim era um problema. Não era um problema porque todos eles saíam de casa juntos de manhã, para dar um exemplo, entravam no mesmo ônibus, sentavam juntos, iam interagindo, iam conversando, iam brincando até chegar na escola e depois a mesma coisa da escola para o trabalho. Mas se você tem que fazer a baldeação, você, ao entrar no novo meio de transporte, talvez você não fique com um grupinho junto, tá? Por isso que não importava para eles a distância do trabalho. E caiu por terra a nossa tentativa de fazer aquele ajuste, né? Não precisou, não fazia diferença para eles, não era importante para eles. Bom, e aqui então eu volto ao exemplo do gerente novo. Por que um gerente novo causava turnover depois? Simplesmente por ele ser uma pessoa nova nesse ambiente que antes era conhecido, estruturado e funcionava com as suas práticas e regrinhas já bem definidas. Um gerente novo, só por ele ser novo, ele muda o jeitão, muda a maneira de falar, muda a escala. E aí o que acontecia? O primeiro jovem que não se dava muito bem com esse novo gerente, por qualquer motivo, acabava pedindo demissão e desfazia o grupo então, né? E aí o resto do grupo ia pedindo demissão em cadeia, tá? Era isso que acontecia. Então, o recado aqui vamos ser mais cuidadosos na hora que a gente colocar um gerente novo. Vamos fazer uma introdução de um novo líder, né? Vamos fazer uma dinâmica, vamos conscientizar quem trabalha nesse lugar, vamos preparar o gerente para essa mudança, para que ele não cause muitos impactos na rotina dessa equipe e não tenha essa consequência negativa como turnover, ok? O interessante é como as coisas se entrelaçam também, né? Como a gente vai descobrindo, como a gente vai fazendo novas perguntas, levantando novas hipóteses, testando os dados
e chegando a conclusões que muitas vezes se comunicam, tá? Aí, olha só, pesquisa de clima, quer dizer, muitas das empresas fazem, né? E uma parte da pesquisa de clima é dissertativa, né? O pessoal escreve um texto lá, manda uma mensagem para a gente. E aí nós identificamos que o uniforme era um problema. E realmente o uniforme era bem feinho, já tinha passado a época de ter sido trocado, né? De ter coisas novas, mais modernas, mais coloridas e tal. Então, e um item que começou a aparecer era o boné. E a gente se deu conta um dia que o boné causava turnover. O boné fazia com que as pessoas pedissem demissão, tá? Então, o uniforme já não é uma coisa muito legal, né? Porque o uniforme tira a personalidade entre as pessoas, né? A gente começa a ser parecido, é a cara do outro, todo mundo vestindo a mesma roupa. E além de estar com a mesma roupa, tinha o mesmo boné. Então, só ficava o rostinho de fora, assim, do jovem atendendo atrás do balcão, com o mesmo discurso, todos eles, né? Bem no McDonald's, que está o Big Mac agora, qual que era com o trem, e todo assim, atrapalhado, meio, né, atropelado, falando com o cliente. Aí você pode pensar que o boné esconde o cabelo, né, que esquenta, bagunça a cabeça, tudo isso é verdade, mas não era esse o motivo verdadeiro para o boné causar um problema. Um determinado dia eu vi um jovem bastante alto, magrinho, e com o cabelo cortadinho aqui do lado, parado, máquina 1, e amarrado alto assim no alto da cabeça com uma xuxinha roxa no alto da cabeça. Aí você pensa, caramba, como é que eu vou botar um boné na cabeça desse jovem, né? Estou tirando a personalidade, estou tirando o jeitão dele de ser. Mas ainda não era esse o problema do boné. Esse sim é um problema, mas não era o principal problema. Observando, interagindo na loja com clientes, com os garotos, a gente viu outro fato, tá? Na hora que os meninos abaixavam a cabeça para registrar o pedido do cliente no ponto de venda, a aba do boné bloqueia o contato visual entre o jovem e o cliente. E nesse momento, a pessoa está já num discurso robotizado e vestindo a mesma coisa, perdia a identidade para o cliente e o cliente passava a tratar mal esse jovem, em muitas situações, com muita frequência, de forma ríspida, arrogante, sem olhar no rosto, sem fazer contato visual com o jovem. E aí isso fazia com que o jovem se sentisse mal e interpretasse ao longo do dia 1, 2, 3 vezes, ao longo da semana várias vezes, ao longo do mês muitas vezes. Isso era desgastante para um jovem que está no seu primeiro emprego, saindo para o mundo para ganhar vida, ganhar seu dinheirinho, né, ter a carteira de trabalho lá carimbada e seguir ganhando a sua vida. Imagina que esse contato ruim com o cliente causava os meninos pedir demissão, né, porque, não é legal trabalhar aqui, os clientes faltam respeito comigo. Por causa do boné, a gente tirou o boné. Repara que tudo que a gente repara que esse evento, ele foi identificado porque o RH estava presente no restaurante, observando, interagindo, tá? Então, uma mensagem importante para quem é de RH aqui no grupo, RH tem que estar onde o negócio acontece. Tá? Onde é que a tua empresa interage com clientes? Você tem que estar lá também interagindo com o cliente junto com a tua turma de operação, de venda, de marketing. Vou dar um outro exemplo de turnover. Anfitrião é a pessoa que está no restaurante recebendo os clientes na porta, né? Ajudando a carregar uma mala, uma mochila, compras, uma mãe que chega com crianças, ajudando a pegar um pedido e facilitar, levando a família na mesa e tal, dando, né, esse serviço extra, assim. E aí, de novo, o pessoal de operações, o pessoal que cuida dos restaurantes, chegou para a gente falando, nós temos um turnover muito alto de anfitriões. As outras lojas dos shoppings vêm aqui tirar as nossas anfitriãs, porque elas são treinadas por nós, né? Elas aprendem muito com a gente, aprendem processo, aprende essa orientação para o cliente, então é um pessoal desejado pelo mercado. E aí vem outras lojas, loja de alimentos, loja de roupas, e tiram o nosso pessoal. Aí, eu trouxe de novo uns gráficos aqui que não são os melhores gráficos, professora, para ilustrar esse fenômeno, né? O gráfico está errado, está ruim, não é esse tipo de gráfico que a gente deve utilizar, mas deixei aqui só para ilustrar esse ponto também, né? E aí, pedido de demissão voluntário versus involuntário, ok, aí tem que dar uma olhada. Então, o primeiro gráfico aí do lado esquerdo pretende fazer essa análise, mas não serve para muita coisa, né? Porque está errado, né? Aí depois do lado direito a gente tem por tipo de restaurante. Tem restaurantes mais simples, tem restaurantes mais complexos, né? Que tem diferentes segmentos de negócios dentro do restaurante. Também a gente não vê nada muito diferente entre restaurantes, então não consigo identificar em que restaurante que a gente está perdendo gente.
E o pessoal dizendo para a gente que era no shopping, e não é no shopping, né? Olhando o gráfico do lado direito, não era no shopping que a gente estava perdendo. Então não é verdade que a gente está perdendo para concorrência ou para lojas de roupa dentro do shopping, as anfitriãs e os anfitriões, tá? Então olha só, né? Aquelas verdades, aquelas interpretações muito rápidas, sem muita fundamentação, e aí a gente pega planilhas dessa movimentação, dos pedidos de demissão, e olha só, a gente divide entre voluntário e involuntário, e por tempo para acontecer aquele pedido de demissão. Aí olha só do lado esquerdo, né, no involuntário, ali no laranjinha. Até 6 meses, 24% dos pedidos de demissão, até 1 ano, 54%. Isso aqui soma quase 80%. Né? Mas olha só, desculpa, eu falei pedido de demissão, não é pedido de demissão, é involuntário. As pessoas estão sendo demitidas. Então, 80% do volume é involuntário. São pessoas que estão sendo desligadas pela empresa, por iniciativa da empresa. Então, não era que eles estavam pedindo demissão, não era, está aqui o número, né? E o que a gente identificou, então? Que isso acontecia muito em lojas novas, porque a loja tinha que fazer as suas projeções de vendas e, em função da projeção de vendas, contratar pessoas que vão atender ao público, né, que vai entrar naquela loja e vai concretizar aquela projeção de vendas que está sendo. A projeção de vendas precisa ser agressiva para convencer a companhia a fazer um investimento naquela loja, né? Vou vender muito, por isso eu vou abrir essa loja aqui. Então, se eu vou vender muito, eu preciso de muitos atendentes. Bom, o que acontecia? A venda não se confirmava, a venda não vinha, a equipe estava superdimensionada e depois de um certo tempo a empresa precisava ajustar e demitia. Então era um erro de cálculo, né? Era um erro de conta de vendas, era um erro de projeção de vendas que causava esse turnover. Aí deixa eu falar de novo, antes de entrar no próximo ponto, quanto que nós economizamos anualmente para a companhia baixando o turnover geral de 180% para 60%. Cerca de 30 milhões de reais na época, por ano. 30 milhões de reais na época era o suficiente para abrir entre 10 e 15 restaurantes novos. E aí pensa a contribuição de RH aqui. 10 a 15 novos restaurantes pelo Brasil, funcionando e com receita, e com lucratividade, versus o dinheiro sendo jogado fora pela alta rotatividade de pessoas, por vários erros da própria empresa, por vários processos mal realizados, mal dimensionados, tá? Então, olha aqui, contribuição de RH para o negócio. Esse caso aqui é bastante interessante também, eu vou simplificar, ele está um pouco longo aqui nos slides, mas olha só, no ano de 2016 foram 1.060 licenças maternidades, 1.038 dessas mamães utilizaram o plano de saúde. Isso quer dizer que algumas não utilizaram o plano de saúde. Olha só que curioso, né? Por quê? Aí a gente faz 1.060 licenças maternidade. Uau, quanto parto, né? Quanta criança nascendo. Isso é bom ou isso é ruim? É muito ou é pouco? São 30 mil funcionários, a gente viu que 50 e poucos % mulheres, 15 mil mulheres, então 16 mil mulheres trabalhando no Arcos Dourados, 1.060 licenças maternidade, é muito ou é pouco? É muito ou é pouco? Bom, não sei, né? Aí a gente começou a analisar. Vamos lá, vamos fazer um recorte por idade. Aí a gente viu que 48% das mamães tinham de 19 a 23 anos de idade. Isso também não ajuda muito, porque era o mesmo número, né, quebrado na população da empresa, então não ajudou muito, né? Aí olha só o viés do pessoal mais antigo, mais maduro, né, mais experiente. Essas meninas estão entrando na companhia já grávidas para usar o nosso plano de saúde e ter a filha no nosso custo aqui, né? E depois ela vai embora. Opa, olha só que viés interessante. Vamos ver se isso é verdade. É verdade que elas entram grávidas? Aí a gente pegou tempo médio até o início da licença maternidade, 18 meses. Olha só, gente, 18 meses de gestação, cara. O neném não queria sair da barriga da mamãe, né? Então, não, rapidamente, com uma conta, a gente mostrou que não era verdade que as meninas entravam já grávidas na companhia para usar o nosso plano de saúde. Olha só que maldade, né? E aí a gente fez um gráfico agora por idade, por plano de saúde. A gente reparou que não eram os dependentes, eram os titulares, então eram as funcionárias realmente que estavam saindo.
19 a 23 anos de idade, pensa primeiro emprego, 19, jovem demais para ter filho, não é? Puxa, será que não tem alguma coisa aí? Bom, vamos fazer um benchmark, né, gente? Vamos no Ministério da Saúde para ver se é normal nessa pirâmide etária ter 1.000 e poucas partos, né? E a gente descobriu que não. Na verdade, a gente devia ter apenas 639 gravidezes segundo a faixa etária que a gente tinha na companhia. Olha aí. Então, a gente tinha 500 meninas engravidando sem querer engravidar. Né? Gravidez precoce e indesejada, que tem sérias consequências, inclusive. Bom, fizemos algumas contas, assim, custos, né? E aí a gente foi descobrindo, olha só, no pessoal de restaurante, 20% dos custos de sinistro de saúde vinham de gravidez apenas. Poucos casos. 1.000 utilizações do plano de saúde correspondiam a 20% do custo total. Aí a gente descobriu os casos fora da curva, né? Então, os casos mais graves foram mais de R$350 mil cada um desses casos. Olha só o custo disso. E a gente também descobriu que eles não tinham o pré-natal regular preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que são 8 consultas de pré-natal. Estamos chegando em algum lugar, né? Então, o que a gente realmente conseguiu identificar foi que as meninas estavam engravidando precocemente e sem querer engravidar, né? Então, o que faltava aqui era educação sexual, cuidados, né? E aí a gente criou um programa de gestantes que, na verdade, tinha essa função de fazer de dar a informação necessária. E aí, quanto a gente vai gastar num programa de gravidez? Aí, olha, de cuidado, né, com a mamãe, com os filhinhos e tal. Aí a gente tem aqui tabelado os custos de consulta, de exame, de pronto-socorro e outros, tá? Porque o que a gente viu é que as meninas não estavam fazendo as 8 consultas do pré-natal, usando o plano de saúde, elas faziam as consultas no pronto-socorro. Por que elas faziam no pronto-socorro? 2 problemas. O primeiro era realmente querer esconder a gravidez no início, e o segundo era, não entendiam o plano de saúde, porque é primeiro emprego, é jovem, ainda não conhece. E as comunicações que nós fazíamos da corporação para eles eram herméticas, não eram escritas por homens de 50 anos de idade, e com um palavreado, um vocabulário para quem já entende, para quem já sabe o que é plano de saúde, né? Então, numa das visitas que eu fiz à residência de jovens que trabalhavam conosco, eu descobri que eles não entendiam essa comunicação e, portanto, eles não sabiam o que era um plano médico e, portanto, eles não usavam plano médico, eles usavam plano de socorro. Tá? Então, de onde é que eu vou tirar dinheiro para fundear um programa de educação sexual, um programa de cuidado com as mamães? Com a redução da sinistralidade do plano de saúde. Porque, olha só, é muito mais barato você fazer as 8 consultas do pré-natal do que você ter um parto, uma gravidez complicada. É muito mais barato. Olha os valores aqui, né? Das consultas, dos exames versus a internação. A internação custava 10 bilhões por ano. E as consultas, 600 mil, 700 mil. Aí a gente descobriu que as gestantes que faziam 4, 5 consultas pré-natal, não era a quantidade, né? Os 8, que é o recomendado pelos especialistas de saúde. E com isso, muitas vezes você tinha essas complicações, tinha essas interações, né? Repara no gráfico embaixo aqui, no rodapé do gráfico, né? Essas 2 caixas estão mostrando os casos mais complicados, os casos que custaram mais, e são os casos que menos tiveram consulta de pré-natal. Olha como as coisas estão conectadas, né? E a gente descobriu isso, né, fazendo esses dados. E outra coisa, a gente não usou nenhum sistema complexado para fazer isso não, tá? A gente usou Excel. E, por último, ainda relacionado a esse caso de gravidez, mostrando outra coisa aqui, né, e reforçando a percepção nossa de que a hipótese que a gente levantou, que era uma gravidez precoce indesejada, a gente vê aqui esse gráfico é o tempo de saída da gestante depois que ela retorna para o trabalho, tá? Então, repara que é rápido, né? Entre 4 e 5 meses depois de retornar para o trabalho, a jovem pedia demissão, porque era não planejada aquela gravidez. Então, ela não tinha como cuidar do filho e trabalhar ao mesmo tempo. Não tinha gente, não estava casada muitas vezes, né? Não tinha um parceiro ou uma parceira. A família maior não conseguia ajudar nisso. Então, olha só o problema, né?
de 1.000 e tantas jovens, metade, mais ou menos, se enrolavam para o resto da vida por ter aquela gravidez não planejada. Então, foi, na verdade, uma ação até que social, assim, né, de resolvemos o problema de muita gente, conseguindo reduzir de 1.000 para 600. A gente trouxe para o benchmark através de educação sexual e algumas outras ações nos restaurantes, tá? Eu vou trazer um exemplo diferente agora, de performance das lojas. E aí, só para ilustrar, vou rapidamente passar sobre isso, para depois a gente interagir um pouco, né? Trocar aqui algumas perguntas e respostas. Tempo de casa dos gerentes versus performance daquele restaurante. Foi a comparação que a gente quis fazer. E a gente identificou que os gerentes com menos tempo de loja, aí é o quadrinho que está no verde, tem uma performance eles alcançam 90% das metas. De 1 a 15 anos no papel de gerente, eles conseguem entregar 90% das metas. Os gerentes que têm mais tempo, de 15 a 35 anos de casa, eles chegavam num atingimento de 84% só das metas, né? Então, isso aqui dá uma ideia, né, de, puxa, é um pouco intuitivo, né, mas a gente confirmou com números. Quando a gente muda de um trabalho, quando a gente muda de emprego, quando a gente muda de função dentro da empresa, a gente se anima com aquela mudança, né? A gente tem que aprender, a gente quer fazer diferente, a gente quer mostrar resultado, a gente vai questionar, a gente vai mudar algumas coisas. Então, está aqui isso confirmado através de números. E o que isso ajuda a gente? A manter uma trilha de carreira mais dinâmica, né? Dando mais oportunidades, mais desafios e mudando o que as pessoas fazem com um pouco mais de frequência, tá? Outra coisa interessante era o quanto tempo, a quantidade de meses no mesmo restaurante dentro do ano, o que isso colaborava ou não com o resultado daquele ano. Então, quanto mais tempo, né, a coluna da esquerda ali, meses no restaurante dentro de um ano calendário, 5 a 6 meses, os gerentes conseguiam 89% dos resultados, versus 3 a 4 meses dentro do ano calendário naquele restaurante, conseguiam um atingimento aí de 82%, um pouquinho menos, né? Aí tem muito a ver com a definição de metas, se o gerente está ou não está incluído na definição de metas para aquele ano, o comprometimento dele com uma meta definida por outra pessoa, o engajamento da equipe, a curva de aprendizado dele para pegar aquele restaurante novo, para pegar aquela equipe nova. Então, vários fatores aqui interessantes também para a gente trabalhar e conseguir trazer melhores resultados para o restaurante na hora que a gente está migrando, mudando. Gerente, conecta com aquilo que eu falei de turnover lá atrás também. Obviamente, gestão e empresas são ambientes, né? São sistemas orgânicos e tudo se comunica. Então, eu vou parar com os slides agora, professora, para a gente interagir um pouquinho aí com o público, ver que perguntas que eles têm, comentários. Maravilha, excelente. Como é incrível Analytics, né? Nada como executivo data-driven, que toma decisão baseada em dados. Tudo indicava para a direita, era para a esquerda. Tudo indicava para a direita e a verdade era a esquerda. Então, assim, é fundamental tomar decisão baseada em dados, porque o feeling muitas vezes engana. Pessoal, não se esqueçam que tem que preencher o forms para ter o certificado de participação nessa live com o Super Marcelo, tá bom? Daqui a pouquinho, o time Labdata vai colocar o forms para vocês, já, daqui a uns minutinhos. Perguntas para o Marcelo, por favor, pessoal? Perguntas. Vamos lá. É interessante, aí deixa eu enquanto o pessoal está escrevendo as perguntas, eu vou falar mais outra coisinha aqui, então. Eu já comentei, né? A gente usou, tudo isso que eu mostrei, a gente usou Excel, tá? É claro que levamos mais tempo, foi mais sofrido usar o Excel do que se a gente tivesse um R, um outro aplicativo mais apropriado, né? Mas, de qualquer maneira, isso requer baixo investimento, né, e pouco esforço, e a gente não... E o ideal é a gente ter algumas pessoas com a cabeça, né, com numérica, né, e pensamento lógico. Mas você não precisa, a gente precisa de algumas habilidades para conseguir fazer o People Analytics funcionar na empresa. Primeiro é usar sistemas, depois ter essa cabeça de dados, saber contar a história, né, o famoso storytelling, e ter uma cabeça um pouco marqueteira,
entender do negócio e entender de RH. Então, você precisa ter todas essas funções, essas competências, essas habilidades e conhecimentos num mesmo time, não numa mesma pessoa, para que você consiga aplicar o Analytics. Então, eu não tenho isso tudo, e ninguém tem, né? Mas o meu time tinha um garoto que fazia as planilhas, tinha outra menina que fazia os gráficos e nos ajudava a comunicar de uma forma mais enfática. Eu, obviamente, conhecia de recursos humanos, e eu tinha alguém na equipe que conhecia do negócio, alguém de operações da área de restaurantes que conhecia do negócio, para a gente fazer propostas de ações que vão fazer sentido para o negócio, que serão implementadas e vão trazer resultado. Então, um time multifuncional é o que funciona nessas horas, né, para a gente trazer resultados para a companhia. Com certeza. Uma pergunta interessante aqui. O Jefferson. Você já teve algum case interessante dentro de recrutamento? Recrutamento, sim. A minha experiência com recrutamento foi buscar clonar pessoas de sucesso dentro da companhia. Então, pois é, isso é legal, mas ao mesmo tempo tem seus riscos, né? Da gente ficar muito igual, da gente não trazer diversidade. Então, o que a gente fez no determinado momento? E não foi na Axorados, foi outra experiência em outra empresa, né? E o que nós fizemos foi passar alguns questionários para as pessoas que nós já tínhamos identificados pelo nosso processo de planejamento de sucessão como os altos potenciais da companhia, né? Futuros líderes, futuros diretores da organização. Então, nós rodamos assessments com essas pessoas e tentamos, a partir daí, desenhar o que seria um perfil ótimo para ter na empresa, né? E passamos a usar isso como ferramenta em recrutamento e seleção, né? Então, os candidatos respondiam esse mesmo assessment e a gente tentava ver perfis parecidos para trazer para dentro, tá? Acontece o seguinte, isso funcionou, mas durante muito pouco tempo, porque as gerações, assim, de um ano para o outro, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho são muito diferentes já, impressionante. Então, esse nosso assessment caducou muito rapidamente, e a gente teve que preparar outros, né? E a ressalva que eu faço é realmente o cuidado para trazer diversidade para a organização, né? E não cair na cilada de trazer muita gente parecida com quem já está lá dentro, usando esse tipo de metodologia. Com certeza. Olha o Márcio Garcia falando. Qual é o maior desafio hoje para a implantação do People Analytics nas organizações? Boa. Eu acho que eu vou dizer agora se aplica a todas as funções, não apenas a RH, né? Mas eu acho que tem uma certa resistência ao novo, uma resistência àquilo que a gente não conhece, àquilo que a gente não sabe fazer. Então, eu tenho conversado muito com empresas sobre Analytics, né? Tem muita gente curiosa querendo saber como é que funciona. Mas recursos humanos, tipicamente, é um lado mais soft, né? Do que hard. Então, tem o desconhecimento e tem uma dificuldade para isso, né? Afinal de contas, você escolheu fazer humanas e não fazer exatas, né? Para trabalhar em RH. Então, tem essa dificuldade, né? De como é que a gente transita nesse lado aí, como é que a gente entende. Eu já fiz em sala de aula, exercícios com indicadores, em que algumas pessoas de humanas chegaram para mim e falaram: Marcelo, eu não estou vendo nada aqui, como é que você consegue ver tanta coisa nesses indicadores, né? Eu não vejo nada. Ainda bem que a gente se complementa, né? Eu vejo os indicadores e você me traz a tua visão de formação de psicólogo, etc., né? Para a gente debater e conversar. Então, eu acho que o que tem é esse receio de não vou saber usar as ferramentas. Tem que aprender R, né? Não tem que aprender R. Uma pessoa do time aprende, né? Os demais trazem as suas perspectivas, as suas áreas de conhecimento para a riqueza da conversa. Com certeza. E alguém do time de ciência de dados dá uma força, né? O importante é ter a voz da experiência, ter a ideia. E o cientista roda aquilo rapidinho então, aí. É isso. É a perspectiva, é levantar hipóteses, é fazer perguntas, né? É se desprender da sua experiência passada, das suas premissas e paradigmas,
E é o mindset, People Analytics é mindset, é esse olhar, é essa atitude diferente, assim, né? Deixe os dados falarem com você. Exatamente, é trazer as dores, né? Não fica preocupada, então, porque eu não sei resolver a pergunta, eu não faria a pergunta, tá? Tem que pôr a pergunta na mesa. Como vai resolver essa pergunta? Alguém vai resolver, não é, Marcelo? Alguém vai ter um jeito. É a grande habilidade do momento, saber fazer perguntas, não é ter as respostas, a gente não tem mais as respostas, não temos. Exatamente, é isso aí, não temos as respostas. Aí tem um colega que está perguntando aqui, tem uma dica, né, uma trilha para quem quer começar, até assim, tem várias opções, eu vou dar minha pista, ele dá a dele lá. A gente tem aqui um curso também de People bem gostosinho, acho que é 24 horas, a gente começa a primeira aulinha lá com a parte gráfica, Excel, fazendo os grafinhos, e apesar do Marcelo não gostar, a gente vai para o código, tá? As meninas chegam assim na aula e já elas vêm assim, DRH, morrendo de medo, assim, trauma. Aí na primeira aula dos conceitos eu faço no Excel, na segunda eu estou em R, enfim. Então a gente tem um curso de People bem curtinho, que a gente ensina Excel, R, a exploratória, segmentação, classificação, clusterização, assim, bem legal. A pessoa sai do zero, não precisa ter conhecimento nenhum, e já sai num nível, assim, bastante intermediário aí de analítica, tá? Então, assim, tem essa dica. E eu estou agora no festival de inverno, agora eu não lembro das datas, tá? Foi tanta coisa no festival, mas eu sei que rolou campanha de bolsa, tá? Bolsas nesse curso. Tivemos legal. Aí possibilidade de bolsa de estudo neste curso. Mas eu gosto muito da sua recomendação. E muita gente me pergunta, eu quero fazer um MBA de dados, eu quero fazer um MBA de negócio, eu quero fazer um MBA de RH, quero fazer um MBA daquilo. Eu falo, não faz MBA. Faz curso de pequena duração, curtinho, para você ver, para você aprender. Depois, se você gostar, aí você vai se aprofunda, faz um negócio mais denso. Exatamente. Na minha opinião, tem que conhecer a área de vocês, né? Que é super difícil. Agora, ver quem vai fazer a conta, gente, alguém faz, né? Isso difícil entender o que está acontecendo. Última pergunta aqui, que temos que liberar o Marcelo. O Lauro, como casar as expectativas e necessidades das pessoas versus empresa e aplicar na coleta e na análise de dados? Casar expectativa e necessidade. Isso é o dilema do dia a dia nosso, né? É isso. É de quem está na gestão, de quem é executivo. É curto prazo versus longo prazo, é pessoas versus finanças, interesses do negócio, interesses das pessoas. É uma linha fina que você tem que navegar. E a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, né? E pesando essas coisas, e balanceando essas coisas. Não tem segredo, assim, não tem uma forma... Não tem uma forma fechada para dar, infelizmente, professora. Eu acho que é verdade. É uma contribuição dos cabelos brancos, assim, né, que vem com a gente. Mas é conhecer, então. Eu vou reforçar só um ponto aqui que talvez tenha passado muito en passant, assim, do que eu falei, né? Eu fui trabalhar no MEC, eu já tinha mais de 50 anos de idade. Os jovens de lá entre 18 e 24 anos de idade, 40 mil e 1.000 restaurantes espalhados pelo Brasil inteiro. E, obviamente, eu não entendo desse pessoal, né? E eu tentei resolver alguns dos problemas que eu comentei com vocês, da mesma maneira que os meus colegas de diretoria tentaram e erraram, e eu errei também, né? Mas, putz, eu sou de direção de pessoas, então eu tive que parar e, cara, como é que eu mudo isso, né? E como é que eu mudei? A gente tinha consultorias com pessoas maduras, com pessoas experientes, com a mesma idade que eu tinha, que não entendiam desse público. Eu passei a trabalhar com consultorias lideradas por jovens. Eu frequento os espaços que eu frequento, que eu curto frequentar, né? Mas para conhecer esses jovens, eu passei a frequentar espaços onde os jovens vão. Brasil Game Show, Campus Party e outros eventos assim, né? E fiz alguns cursos também para interagir com eles. E o que eu acho mais bacana de tudo que a gente fez em determinado momento foi, eu sempre fui ao ponto de venda, e eu falei que o RH tem que estar no ponto de venda, né? Então, eu trabalhei em companhia aérea. Eu ia no aeroporto, eu voava para interagir com o comissário de bordo, com pilotos, né? Eu ia para outras cidades voando e interagia com o pessoal dos aeroportos dessas outras cidades. E no MEC, eu interagia na praça de alimentação com clientes nossos e clientes de outros restaurantes. Bom, mas não é o espaço onde o jovem, no caso da Dourados, estavam naturalmente confortáveis para conversar comigo. Porque eles sabiam que eu era do escritório, né, que eu não estava ali todo dia. Então eu passei, com a permissão deles e dos pais, a visitá-los na residência deles, para conhecer a realidade deles. Então, né, vamos nos aproximar das pessoas de verdade para conhecê-los
E aí eu descobri que o plano de saúde era comunicado de uma maneira equivocada, né? Aí eu descobri que eles não se importavam de pegar um trem, um ônibus, por 1 hora, né? E eu andei de trem e de ônibus com eles para conversar e entender isso, né? Porque eles dentro do ônibus ficavam interagindo e brincando com seus colegas. E entendi uma série de outras coisas, aprendi um monte com eles, né? De como eles funcionam, pensam e querem. E aí, para fechar, eu também comentei, né, que o pessoal mais maduro, mais experiente, mais tempo de casa, ficava falando, pô, esse garoto junta dinheiro para comprar um tênis colorido, para comprar um smartphone, cara, que bobagem, né? Bobagem nada. Eu descobri que o jovem comprava um tênis colorido para dar o primeiro presente de aniversário que o irmão dele, mais jovem, teve na vida. Porque até aquele momento ninguém na família tinha conseguido dar um presente de aniversário para aquele garoto. E aí esse jovem que trabalhou no Mac, juntou dinheiro para comprar um tênis colorido, dizer que não tem comprometimento, que não tem nada na cabeça, ao contrário, né? E o smartphone que ele comprou não era para ele, era para a mãe dele, que a mãe dele é confeiteira e a mãe dele vende bolo, e com o smartphone ela vai vender mais bolo. Culpar esses garotos por fazer isso, ao contrário, vão ter orgulho da nossa contribuição para isso, né? E aí esse mindset todo mudou, entendeu? Mas isso não são das empresas, tá, gente? Isso é Marcelo, que ele é um ser humano mais que tudo, né? Não vamos achar que isso é regrinha de RH, de nada disso. É muito dele, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um ser humano incrível. Então, assim, tem esse lado, vou vir na casa dele, quero ver o que está acontecendo, sentir de perto, tá? Isso aí é joia rara. Mas vamos dar o exemplo, né, professor? Com certeza, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Última pergunta, Marcelo, mas a última mesmo. Marcelo, a sua equipe implementou análises prescritivas, mas chegaram a implementar alguma solução preditiva? Eu acho que não, eu vou dizer que não, isso é mais difícil, né? Isso é um pouquinho depois. Mas a gente se deu conta disso, tá? A gente se deu conta disso, e naquele momento, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente foi procurar no mercado algumas pessoas para nos ajudarem, e não encontramos, tá? Ainda era uma coisa muito nova, e a gente não encontrou. Alguns consultores com quem a gente conversou foram honestos e nos disseram, vocês sabem mais do que a gente. Mas a gente não chegou lá. Mas eu já conheço cases em outras empresas desse nível, tá? Eu conheço um grupo de pessoas, uma empresa que eles chegaram assim, um nível de acuracidade impressionante de turnover. Eles conseguiram, de 37 pessoas que saíram de uma empresa durante um ano, de 40 pessoas que saíram, eles conseguiram dizer 37, com nome e sobrenome. Eles disseram, esses 40 vão sair, e 37 realmente saíram. Então já tem isso, já dá para fazer. Que delícia, gente. O pessoal super elogiando, que lindo isso! Flávia Lopes falando, já sou sua fã, isso mesmo, segue ele no LinkedIn, nas redes sociais, ele faz um trabalho muito bom, legal. Eu sou fã dele, porque ele está aqui. Obrigada, pessoal, obrigada, muito obrigada, sigam o Marcelo nas redes sociais, acompanhem o trabalho dele, como eu, que vale super a pena, e muito obrigada por ter vindo e ter contado um pouquinho da sua experiência para os nossos amigos aqui. Obrigada, Marcelo, muito obrigada. Obrigado, agradeço muito o espaço, e a todo mundo que assistiu. Obrigada. Tchau.